que a própria ideia de léxico, ela já incorpora esse princípio de mudança, né, de metamorfose. As palavras que fazem parte de um léxico, qualquer léxico, elas estão sujeitas a alterações frequentes. Então, um léxico, essa palavra que sempre a princípio dá medo, né, é só um conjunto de palavras, de vocábulos, sempre aberto, sempre mutante, e a sua principal característica, estudando um pouquinho os léxicos, é exatamente essa mutabilidade. Então, por quê? Porque as palavras, isso Margarete fala bastante, a partir de Christian Topalov, as palavras, sobretudo os seus usos e sentidos, eles estão sempre em constante transformação. Então, algumas palavras se tornam obsoletas, outras se tornam gestos, algumas mudam de sentido, ganham outros significados, outras são esquecidas, outras são recuperadas. E esses processos acontecem de uma forma lenta, gradual, e exatamente pelo uso cotidiano em distintos regimes de temporalidade. Então, um léxico ele é sempre um transcurso impermanente e paulatina, lenta transformação. Então, a gente partiu para fazer o livro de uma constatação simples, de que todo coletivo, qualquer coletivo, no caso nosso grupo de pesquisa, tem um léxico comum, um léxico próprio, que é constituído e modificado ao longo do tempo, a partir do diálogo, a partir das trocas, a partir da confrontação de ideias, e assim não há risco nenhum de fixação, né? E esse léxico pode servir para aquilo que o Dilma estava comentando sobre o arquivo, né? Porque muitas vezes, muito do que a gente fala internamente, né, e nossos termos podem parecer um pouco obscuros para aqueles que não fazem parte dos debates, das discussões, e o léxico ele pode servir para isso, né, para tornar uma linguagem mais acessível e comum, até mesmo para ela ser combatida, para ela ser discutida e debatida por aqueles que não fazem parte do grupo. Então, esse léxico que a gente realizou coletivamente para comemorar nosso aniversário, com a participação de alguns dos atuais membros do grupo, e é importante dizer que são vários recém-ingressos do grupo, em particular esse que vocês viram nessa mesa anterior, né, da pesquisa arquivo coordenada pela Janaína. Eles fizeram um esforço enorme de cartografar esses termos, né, as palavras usadas pelo laboratório urbano. Na verdade, não são todas as palavras que a gente conseguiu transformar em verbete, mas todas as que a gente transformou em verbete vêm desse trabalho feito pela pesquisa arquivo de buscar esses termos ao longo dos 20 anos do grupo. Bom, o léxico não chega a ser um guia ou um convite de viagem, como propõe o Christian Topalov, num trabalho conhecido que se chama Aventura das Palavras da Cidade, que ele vai mostrando exatamente isso, como as palavras da cidade mudam ao longo do tempo, e ele vai tentando cartografar essas diferentes palavras da cidade. Mas eu acho que o nosso léxico pode ser um pequeno mapa aberto, que assume toda essa dimensão do fragmento, do incompleto, do indeterminado, do incerto, e que nos leva a percorrer algumas dessas nossas inquietações teórico-metodológicas atuais ou atualizadas, né, ao longo desses 20 anos de trabalho no grupo. Eu acho que desde o início, desde a fala de Fábio, esse tema parece muito forte, né, como uma característica do grupo, essa preocupação teórica metodológica,
E é um pouco isso que a gente tenta cartografar de uma forma mutante nesse léxico, né? Então, a gente fez várias experiências, eu acho que isso vai ser mostrado aqui, como essas palavras poderiam ser agrupadas. A gente montou várias nebulosas, como diz a Margarete, mas a gente acabou incorporando isso no final. Eu acho que a Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. A gente também não combinou muito bem o que cada um vai falar, então também é uma surpresa. Eu só estou tirando algo do que a gente já tinha feito junto. Bom, então nem todas as palavras ou noções usadas pelo grupo viraram verbetes, tá? Algumas permanecem em latência ou abertas para vir a se transformar em verbete. A gente fica sempre achando que esse pode ser o primeiro léxico de vários outros. E também nem todos os textos dos verbetes são inéditos, né? A gente não teve essa preocupação com o ineditismo. Às vezes são textos que já explicavam bem determinada noção que a gente achou que não valeria a pena refazer o texto e a gente simplesmente reproduziu. Outros a gente achou que precisavam ser atualizados, então a gente atualizou. Então, esse léxico não é um dicionário, ele não tenta definir, totalizar, nenhuma ideia de unidade, de completude. Enfim, o que mais nos interessa são essas gagueiras. Eu acho que o Dilton vai falar um pouco sobre isso, esses fios soltos, esses rearranjos entre as diferentes palavras, entre os verbetes. Tem também essa nossa escolha pelo pequeno, né? A gente chama o léxico de pequeno, que não é pela extensão, que ele até ficou maior do que a gente pensava, mas por uma despretensão a essa completude, a essa totalidade. E, sobretudo, por tentar estranhar, como um estrangeiro, as palavras que são usuais no nosso próprio campo de conhecimento e, por isso, tentar evitar qualquer tipo de fixação dos sentidos, das definições e dos significados. Então, o que a gente busca, assim, de forma bem despretensiosa, com esse léxico menor, o que o Pasqualino, vocês vão ver a fala do Pasqualino amanhã, e eu acho que já foi citado aqui, não me lembro mais por quem, que ele chama de, a partir dele, de agenciamento coletivo de enunciação. Eu não sei bem se a gente conseguiu, são vocês leitores que vão nos dizer se a gente conseguiu ou não, né? Mas o intuito é esse, um agenciamento coletivo de enunciação. Bom, por fim, eu quero agradecer a todos os que participaram, propondo, escrevendo verbetes, né? Em particular, Dilton, Rafa e Igor, com quem eu dividi a tarefa de organização final do livro. Bom, Igor e Rafa vão explicar melhor essas nossas escolhas. E vocês vão ver que, mesmo não sendo um dicionário ou um abecedário, a gente optou por uma ordem alfabética de apresentação dos verbetes, uma ordem, a princípio, aleatória, mas que acaba por fazer misturar as palavras trabalhadas em diferentes momentos e configurações do grupo, e que pode facilitar, lógico, a busca do leitor pelos verbetes. E como resultado do acaso, mas não por isso menos poético, o pequeno léxico inicia pelo verbete afeto e termina com o verbete utopia. Então, que a busca coletiva e afetuosa por uma outra utopia possa dobrar-se, desdobrar-se, redobrar-se pelos próximos anos, guiando o nosso laboratório e os leitores que se aventurarem conosco pelo léxico. Então, obrigado, passo a palavra não sei a quem, Gildo, e daqui a pouco a gente libera os livros, eu imagino que vocês vão. Oi?
do prazer de escrever os verbetes, de organizar o livro, pensar o processo de escrita dele de forma coletiva e apostar nessa dimensão. Rafa e Igor vão mostrar um pouco do processo, mas dizer que foram 30 autores. Paulo falou que esses pesquisadores são membros atuais do grupo, e a gente imaginou, muito a partir do esforço da pesquisa aqui, que através desses pesquisadores atuais, muitos outros, uns quase 150 estariam presentes com eles, né? Muitas noções, muitas pesquisas são desdobradas e redobradas ainda hoje nas pesquisas que entram no grupo. Então a gente entendeu que essa coletividade emanaria muitas inquietações que atravessaram o grupo nesses 20 anos e continuam a atravessar ainda hoje. Não é fácil, os processos de escritas coletivas não são fáceis, mas a gente resolveu aproveitar essa oportunidade para experimentar. Então vocês vão ver ao longo de todo o livro algumas formas de escrita de verbetes diferentes. Foi intencional, a gente deixou de forma autônoma que os pesquisadores propusessem a construção dos verbetes de acordo com suas próprias inquietações teórico-metodológicas e de escrita também. Então a gente apostou nessa diversidade como enfrentamento também a essa possibilidade de fixação desses conceitos, que era algo que a gente não buscava, né? E com a possibilidade sempre de encontrar novos nexos. Paola falou um pouco da escolha pela ordem alfabética. A gente acabou entendendo que ela possibilitava tanto uma leitura ao acaso, já que seria mais fácil encontrar o verbete ao qual você está interessado pela ordem alfabética, né, direcionada ao verbete que você quer, mas também ao acaso de depois de um outro encontrar um outro e outro, e assim possibilitar o que a gente entendeu como gagueira, né? Que é essa possibilidade de construir uma gagueira dentro da própria língua e encontrar novos nexos ou lugares outros, novos, criativos, inventivos. E acho que isso foi o grande ganho do Pequeno Léxico, nessa passagem de algo que é muito próprio nosso, que tem a ver com os movimentos de iniciação e formação de pesquisadores, numa dimensão pública como essa, que teve um livro e ganha essa proporção de coletividade com outros leitores nos acompanhando. Então, isso teve a ver com o processo de escrita e também com a dimensão processual, na feitura mesmo do livro. A gente foi tendo reuniões continuadas em que todos os pesquisadores iam debatendo, e com a parte gráfica também, que os meninos vão apresentar agora. Gente, boa tarde. Muito do que eu ia falar hoje aqui já foi dito na mesa do arquivo por diversas vezes, muito sobre esse trabalho nosso coletivo dentro do grupo. Primeiro eu queria começar agradecendo pela possibilidade de ter organizado esse livro junto com Gilton, Paola e Igor. Para mim eu fico muito feliz de ter organizado esse livro, porque a minha vinda aqui para a Bahia está diretamente relacionada ao laboratório urbano. Eu vim para cá para estar nesse grupo, e acho que isso tem muita relação com o que foi dito hoje, de ser um grupo que a gente tem a possibilidade de ter um debate, uma construção coletiva de formação de repertório dos pesquisadores que estão ali. E por isso também está aqui. Eu sou a pessoa que está há menos tempo no grupo nessa mesa, né? Estou há 5 anos aqui, e fazer parte da publicação, da organização desse livro, para mim é muito importante, e diz muito do que eu escolhi, da minha mudança de vir para cá, e de escolher de estar compartilhando a minha pesquisa com esses colegas, com todos os pesquisadores. E acho que isso também diz muito da nossa forma de fazer pesquisa, que é uma forma muito coletiva. Quando a gente entra na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, muito se diz de uma pesquisa individual, da gente ter momentos de estar muito isolados, né? Isso de fato acontece, mas a gente tem esse trabalho coletivo, como a gente disse hoje na mesa do arquivo. A gente tem as pesquisas coletivas que a gente participa,
e a gente compartilha as nossas pesquisas individuais com os nossos colegas, e para além das publicações que a gente faz, dos eventos que a gente organiza, das revistas, dos seminários, a gente trabalha semanalmente em grupo e trabalha construindo repertório e nos formando, né? Então esse espaço é um espaço muito importante para mim e arrisco dizer também para os meus colegas que estão no grupo, de um espaço de formação, um espaço de formação teórica, um espaço de formação prática, de modos não só de pensar, de fazer, mas de viver e de enxergar a vida também a partir de tudo que a gente discute juntos. Dizer isso também diz um pouco sobre a nossa forma de organizar o livro. A gente começou a organizar esse livro durante a pandemia, quando a gente ainda estava em modo remoto. E a primeira coisa que a gente fez para organizar o livro, a partir das reuniões que a gente discutiu, foi uma planilha, um docs compartilhado, que todos os integrantes do grupo tiveram acesso para propor verbetes, propor palavras, e modificar conforme achavam mais adequado as palavras que estavam sendo propostas. E depois disso, a gente voltou para o modo presencial no começo do ano, e já com os textos elaborados, mas já quase finalizados, a gente começou, apesar de ter decidido por uma organização em ordem alfabética dos verbetes, a gente coletivamente trabalhou sobre esses textos para tentar agrupá-los em forma de nebulosas. A gente muito falou hoje aqui na mesa anterior sobre as nebulosas e esse modo movente, que é um modo nosso de pensar. Tá mostrando. Eu vou falar um pouquinho delas. A gente muito falou desse nosso modo de fazer, de pensar através de nebulosas, e a gente entende, eu entendo também, a formação do grupo como essa grande nebulosa, porque ficou muito claro hoje como o grupo vai se movimentando a partir dos integrantes que vão chegando, das pesquisas individuais que vão alimentando o grupo. E a professora Margarete, que não está aqui hoje, ela sempre fala dessa nebulosa em movimento, essa nebulosa que não é fixa, não tem limites, não tem contornos, e permite esses fios soltos que possibilitam outras relações, né? Então, as nebulosas, a gente faz o nosso modo de fazer pesquisa a partir dessas relações. A gente trabalhou coletivamente nesses textos, depois que os verbetes já estavam um pouco mais elaborados, criando algumas nebulosas para juntar, para tentar relacionar esses textos. Essa foi uma primeira nebulosa. A gente optou por não publicizar isso no livro, porque era um processo interno nosso, mas de trazer hoje na mesa para mostrar também a nossa forma coletiva de fazer essas nebulosas e a nossa forma para mostrar também que, apesar de nós quatro aqui estarmos representando os organizadores, teve um processo de trabalho por trás desse livro que amplia muito mais nós e fez muito mais parte também dos outros integrantes do grupo. Essa nebulosa foi uma primeira montagem que a gente fez na mesa, e a gente fez uma tradução da letra de Paola, porque é muito difícil de entender. A gente, inclusive, fica chutando o que ela escreveu na anterior, bota na anterior. A gente não consegue entender nunca. Isso também nas orientações, quando ela escreve nos nossos trabalhos, a gente também não entende. E a gente traduziu a nebulosa que Paola tinha escrito, e a gente tinha separado em cinco nebulosas de verbetes, que era experiência, método, caminho, método, narração, corpo e tempo. Foram as 5 nebulosas que a gente criou numa primeira formação dos verbetes, e embaixo de cada verbete aparecem os verbetes correlatos, quais são relacionados com qual está sendo lido, para que o leitor também possa procurar essas relações e entenda como que a gente foi construindo essas relações também durante os processos de reunião de trabalho. A gente desmontou essa primeira nebulosa e fez uma segunda proposta em palavras cruzadas,
que apesar de ser um pouco rígido, talvez, esse formato de palavras cruzadas, nos permitia ver outras relações e outras palavras que iam se aproximando. E na terceira forma, a gente fez essa brincadeira da utopia, do afeto à utopia, colocou os dois verbetes na ponta da mesa e foi vendo o que se formava entre o afeto e a utopia, quais eram esses verbetes que estavam fazendo a gente chegar, né, desse afeto até essa utopia no final. Também fizeram uma tradução, que era uma letra de Lucas, também um pouco difícil da gente entender. Só para dizer, a gente quis mostrar as nebulosas em processo, assim, para dizer desse constante rearranjo, que eu acho que isso diz muito não só do processo de pensar o livro, mas do processo de pensar o próprio grupo de pesquisa e de pensar as nossas próprias pesquisas. Nossas pesquisas, assim, a gente tenta sempre compartilhá-las e trabalhar nesse modo de uma pesquisa coletiva que a gente está sempre movimentando, e hoje ficou muito forte essa ideia de movimento, essa ideia da nebulosa. E acho que pensar isso, trazer isso para a mesa é importante para a gente publicizar essas nossas formas que são tão internas de fazer, mas que com certeza dizem muito sobre nós, sobre cada pesquisador que faz parte do grupo. A gente, cada texto que foi escrito, né, diz um pouco de cada um, de cada interesse de cada um, e às vezes podem ser interesses muito díspares, podem ser interesses muito diferentes um do outro dos pesquisadores, mas nesses rearranjos a gente consegue coletivizá-los e publicizá-los de uma forma que a gente quer fazer com que o leitor nos acompanhe, nos entenda nesse momento, para depois a gente pensar também como que essas palavras se transformam e como que o próprio grupo se transforma daqui a 20 anos. Eu vou ler um trechinho eu vou ler dois trechinhos, um do texto do Labirinto. Vocês vão pegar o livro daqui a pouco, vocês podem ler melhor também, mas é uma citação do espaço do Estética da Agenda, que Paula fala muito desse movimento, que eu acho que é bem bonito para a gente, de certo modo, falar sobre as mesas de hoje, né? Que fala: o espaço-movimento não seria mais ligado somente ao próprio espaço físico, mas, sobretudo, ao movimento do percurso, à experiência de percorrê-lo, o que é da ordem do vivido, e simultaneamente ao movimento do próprio espaço em transformação, o que é da ordem do vivo. E eu vou ler um trecho do Nebulosas, já que eu estou falando das nebulosas que a gente criou junto, e também, já que a professora Margarete não está aqui com a gente hoje, mas com certeza estará em breve, que ela fala bem no finalzinho do texto dela, assim, como atitude intelectual, a nebulosa, né, ela sublinha posições e percepções que engajam a totalidade do corpo e da experiência sensível para além do olhar, e evoca coisas etéreas para interpelar o que sociedades construíram de mais material e intangível. Suas cidades, suas instituições, as próprias práticas do campo do conhecimento. A cartografia dos céus das nebulosas entende o fazer do historiador como uma ação que oscila entre pausa e repouso, entre afirmação e impotência, entre força e limite, entre intuição e dúvida. Nesses termos, a operação historiográfica, como toda operação reflexiva e imaginativa, pressupõe interrogar-se sobre o próprio movimento de ar e sobre a fenda que, a partir de um ponto cego, ele, o historiador, intuiu existir no fundo da terra e de onde provém os vapores dos céus. Eu termino aqui minha fala e dizendo também, acho que um pouco sobre, querendo só falar um pouquinho da mesa anterior, que quando Marcos coloca, eu anotei tantas coisas das mesas da mesa anterior, porque é muito difícil eu ia falar, mas quando Marcos coloca que esse trabalho longo não dá em nada, né? E acho que isso é muito do nosso processo lento de pesquisa, a gente não consegue reconhecer o que esse trabalho longo vai dar, né? Então, a gente está fazendo a publicação de um léxico hoje, a gente não sabe o que esse trabalho longo de 20 anos do laboratório vai dar ainda nos próximos 20 anos. A gente não tem controle disso, mas a gente está plantando uma sementinha
e tentando compartilhar aquilo que a gente está pesquisando e aquilo que nos interessa, que nos entusiasma, que nos movimenta. É isso, obrigada, gente. Boa tarde de novo, para quem chegou depois. Vocês já estão mais do que cansados e quando a gente estava discutindo como conformar essa mesa, a gente estava saindo de uma mesa com um monte de gente e a gente estava pensando como fazer isso, se viríamos os quatro. Você falou da possibilidade de Paola fazer a apresentação do livro e eu falar um pouco sobre o design do livro. Eu fiquei super incomodado e aí decidimos que viríamos os quatro mesmo. Mas esse incômodo é justamente porque eu nunca fiz isso aqui dentro do grupo, né? A gente está aqui com o Daniel e Paty também, que são responsáveis por vários dos trabalhos gráficos do grupo. E quando a gente estava discutindo isso, ele colocou isso, né? De que não, a imagem do laboratório é uma coisa super importante. E a forma como o laboratório vem usando nesses 20 anos as imagens, inclusive para coletivizar as suas ideias, também diz muito sobre o próprio grupo. Então, baseado no meu desconforto, eu vou fazer esse trabalho de defender o projeto gráfico dele, coisa que nem na universidade, quando eu fazia curso de design, eu fazia direito. Mas eu achei importante para poder vocês, quando pegarem o livro, entenderem exatamente as nossas escolhas e por que essas coisas acontecem. Né? Isso aqui é um panorama geral, para vocês terem ideia do que Rafa falou, e Paola, essa ideia de que o livro começa com o verbete do afeto e termina com a utopia. Então, basicamente, essa primeira... Já defino. Não, eu passo. Essa primeira ideia do rasgo, né, dessa fita, é justamente para um projeto super simples. Não estou nem falando ele como algo complicado. Mas essa fita, com essas palavras que são cortadas, é justamente para pensar nessa incompletude do léxico, né, dessas palavras que várias e várias vezes a gente discutiu sobre fazer novas palavras, sobre as palavras escrever novos textos, sobre as palavras que iam ficar de fora. Então, um pouco para representar essas palavras em latência e essa incompletude desse léxico. A gente pediu emprestado, solicitei a Paty, Patrícia Almeida, autora da fotografia. A gente quis colocar essa fotografia justamente porque tem uma curiosidade que quando a gente foi desenhar o site do laboratório, a gente tenta colocar essas imagens todas que estão aqui, que o pessoal do gráfico desse evento conseguiu fazer. Quando a gente vai colocar os quadradinhos lá no site, sempre tem uma imagem que está relacionada a cada um desses trabalhos. E quando falta uma imagem, é justamente a imagem de Paty que a gente coloca nesse quadradinho. Então é um pouco também dessa ausência, desse buraco, dessa fissura nesse livro. E não desmerecendo, justamente pelo contrário, acho que essa sobreposição dessas pessoas na cidade é justamente essa possibilidade de ver o que não está tão evidente. Essa frase como estranha. Aqui o sumário, que achei que eu estou lendo o sumário. Então, só para vocês terem noção das palavras, né, são 45 palavras. Afeto, anacronismo, arquivo, astúcia, atlas, brincadeira, caleidoscópio, constelação, corpografia, cotidiano, criatividade, cronologia, cronotopia, deriva, dobra, errância, espetacularização, etnografia, experiência, fabulação, fragmento, gagueira, imaginação, incorporação, insistência, intervalo, invisibilidade, jogo, labirinto, limiar, memória, micropolítica, montagem, narração, nebulosa, paisagem, patrimonialização, prática, profanação, rizoma, rua, ruína, sujeito, tática e utopia. Que é
Então a gente escolheu por não colocar o nome dos autores no sumário também, e não só no sumário, aqui o texto de apresentação, não só no sumário, mas também no título de cada verbete. Então tem só o título, não tem o nome do autor, e o nome do autor vai por último. Então é justamente um pouco para dissolver essa ideia do eu, que é a discussão toda do artigo que foi baseado nisso. Essas palavras, que elas são cortadas dessa forma um pouco fora dessa lógica da gramática, é também essa brincadeira, né, de que isso não é um dicionário, isso é um léxico, é o nosso vocabulário próprio do grupo que vai se refazendo e desfazendo o tempo todo, né, naquela ideia de não cristalizar a deriva, como eu falei no instante, mas justamente isso do verbete, a forma como a palavra é separada, a sílaba da palavra é separada pela gramática, e como a gente opta por não respeitar essas coisas, que a gente é desrespeitoso. E aqui, só para vocês verem mais ou menos essa ideia, né, o afeto, ali os autores eles aparecem no final, e aqui os verbetes correlatos, como o Rafa estava falando, onde cada autor escolheu esses verbetes dentro desses 45 que se relacionam com o verbete que eles escreveram. Aqui do autor Pia, por exemplo. Assim, essa marcação é como aquelas agendas que tinha antigamente, né, que na lateral aparece esse risco. E aí aqui, junto lá com a fotografia tapa-buraco de Patti, na última guarda do livro, a gente tem esse colofão que a gente optou por escolher uma fonte chamada Utopia, para o livro todo também, muito por conta das relações que a gente está construindo com os próximos eventos do laboratório também. Então, o livro é todo constituído por essa família de fonte chamada Utopia, no final do livro. E aí, fiquei pensando como falar, já estou tão desconfortável que eu estou suando, então, como falar desse projeto gráfico sem falar de mim, né? Sem falar de Rafa, nesse caso, de mim e de Rafa, construímos um projeto gráfico. E eu fui lá vasculhar as coisas do laboratório que eu já fiz aqui, encontrei o primeiro cartaz, feito para uma palestra de Margarete, e fiquei, vamos levar isso. Eu falei, não, acho que vamos levar o site do laboratório para pensar justamente essa construção dessas várias pessoas que já passaram pelo grupo, que trabalharam muito bem essas imagens, né? E aí eu entrei no site lá que recuperava essas imagens antigas dos sites, e essa primeira aparência do site do Laboratório Urbano ao projeto de Rosa. E aí fiquei pensando nessa coisa, né, de tentar. Tinha uma coisa que eu não li, né, gente? Isso aqui. Que é. Não, que o Walter Benjamin vai falar, vai virar antes do momento em que a escrita, que penetra cada vez mais fundo no âmbito gráfico da sua nova e excêntrica capacidade de se dar com imagem, se apoderará subitamente dos seus conteúdos adequados. Essa escrita da imagem só poderá ser manipulada por poetas, que, como nas origens, serão, sobretudo, especialistas da escrita, que terão de saber explorar os domínios dos quais, sem se considerarem demasiado importantes, tem lugar e construção dessa forma de escrita. Então, eu pensando nesses todos os poetas da imagem que já passaram pelo grupo, e nessas sobreposições desses diversos trabalhos, fiquei pensando em trazer as capas das redobras, a marca do Corpsidade feita por Daniela Brasil, a redobra feita por Dan, Patti e Fábio Steck e Jana. Mas também ia faltar esse repertório, né, de lembrar e esquecer dessas pessoas. E aí o Walter Benjamin vai falar, né, lá no texto protótipo da infância berlinense, ele fala: se escrever em alemão melhor que a maior parte dos escritores da minha geração, devo principalmente a observação durante uns 20 anos nossos também, de uma única regrinha: Eila, nunca usar a palavra eu, a não ser nas cartas.
Então, já que me foi incumbido de falar sobre o projeto gráfico desse grupo, eu tentei recuperar, pelo menos na minha memória e na memória do site do laboratório, a carinha de cada uma dessas pessoas que eu lembro que já contribuiu de alguma forma com os projetos gráficos, com o uso dessas imagens, todos esses poetas da imagem que nesse lugar eu agradeço. E aí, finalizando, agradeço, depois que eu não fiz no início, ao convite e à confiança nesses 10 anos e pelo livro e também pela possibilidade de emprestar não gosto de falar de talento, mas emprestar essa habilidade de trabalhar com as imagens aqui dentro do grupo. Obrigado. Bom, agradeço aos organizadores do livro, né? E agora eu passo para a Jana Bessler, que vai tecer alguns comentários, provocações para a gente abrir para o debate. Boa noite de novo também para quem não estava agora há pouco. Acho que esse livro, né, a gente segue falando, né, das ideias da pesquisa aquilo, porque de algum jeito, né, agora o João está aqui, antes eu procurei o João fez parte do primeiro tempo da pesquisa arquivo, né, desde a retomada, assim, e João fez parte daquele processo de entendimento da tabela, né, onde a gente agora, né, foi pesquisar para essas palavras, assim, essas palavras que fazem parte da produção do laboratório, e aí, dentro da primeira versão da tabela, ela era super bonitinha, assim, era dentro de um programa que fazia várias nuvens de palavras e criava nexos, o programa mesmo ajudava a gente a criar nexos, enfim. E, de repente, o programa avisou que ia expirar e João ficou responsável por fazer a passagem, né, daquele programa para um outro formato e a gente perdeu absolutamente tudo o que a gente tinha de além, né, realmente da tabela, virou um Excel, assim, com um monte de palavras uma embaixo da outra. Mas, mesmo assim, foi super importante agora nesse processo, eu acho, de entendimento, assim, desse arquivo, né, do laboratório, que o léxico, de algum jeito, criou talvez uma consequência, assim, né, para aquele trabalho, assim. Foi super importante, eu acho, para nós envolvidos na pesquisa arquivo, acho que para o laboratório. Eu fico pensando que essa ideia, né, que de algum jeito estava presente, eu acho, quando a gente estava pensando, né, nos conceitos, assim, nas palavras, enfim. Primeiro, acho que isso que apareceu aqui agora, assim, de uma certa, quando Igor traz a questão da imagem também, dessa palavra como uma materialidade mesmo, né? Pronta para se abrir, assim, para se quebrar. Porque quando a gente recebia, né, ou quando a gente pegava uma palavra para olhar dentro da produção do laboratório, para olhar, a sensação que tinha era essa, assim, tinha uma palavra que de repente se esvaziava de sentido e a gente ia olhando para ela nessa perspectiva de abertura mesmo, né? De abertura, claro que daí vinculando com uma produção, né? Mas a ideia, eu acho que de atualização, né, que já vinha sendo pensada no laboratório também, acho que o último Corpo Cidade foi muito responsável por instaurar essa pergunta, assim, né, o que é atualizar, né, o que é fazer essa passagem temporal de uma palavra, de um conceito e de novo, né,
nessa perspectiva de que fazer arquivo de alguma forma é também produzir uma repetição, trazer para frente e repetir, mas mobilizar esse arquivo é necessariamente instaurar essa diferença, assim, que é o que a gente, acho que cada um de nós fez quando pegou uma palavra dessas para olhar, né? E foi olhando na produção algumas, acho que muito evidente assim, a diferença desde um tempo de produção do laboratório para outro, né? A mesma palavra, que ela dura, mas ela dura porque se diferencia também, porque se instaura ali uma diferença, né? Então essa questão do atual, né? Na ideia do léxico, deixa eu porque na pandemia também eu virei uma pessoa que não viu o Senhor. De repente. Essa questão, então, da materialidade da palavra, né? Dessa palavra que está em constante transformação, e eu acho que esse foi um exercício mesmo, que esse trabalho de fazer o léxico proporcionou, assim, e que trabalhar com o arquivo também, acho que é isso, né? Com qualquer arquivo. A questão dessa escolha, né, incrível, assim, de começar com afeto e terminar em utopia, né? Eu fico pensando também na dimensão, temporal da questão que a utopia coloca, né? Então, mais uma vez, eu acho que tem algo aí de uma questão sobre o tempo, quando a gente pensa em utopia, porque a utopia, ao mesmo tempo que ela funda um futuro, ela só funda um futuro porque faz esse movimento, né, de passado, né, um movimento para trás, assim, e talvez seja mesmo um movimento de utopia esse de ficar recolhendo, assim, nessas outras temporalidades, né, aquilo que tinha de novo ali, né, aquilo que tinha e que tem de novo, de germe, daquilo que vai se lançar para um outro tempo, assim, como semente, assim, né, uma guerrilha de sementes, assim. Deixa eu ver. Eu achei super bonita essa ideia dessa palavra cortada, assim, né? Essa palavra que está incompleta por um corte, né? Tem aí, acho que um gesto mesmo de cortar a palavra materialmente, assim, né? Cada um desses verbetes, acho que é ao mesmo tempo um atrevimento, assim, porque é um atrevimento produzir um livro assim, né? Eu sempre ficava pensando, puxa, que medo mesmo esse daqui que a Paola, né, trazia sempre, assim, não, mas a ideia não é a gente criar uma fixação, assim, né? Mas é apresentar, né, a palavra e apresentar uma definição que é uma definição pequena, assim, né? Uma definição provisória, uma provisão, né, algo que está em movimento, assim. Uma incompletude da palavra mesmo. Acho que é isso. E essa acho que coisa mais linda, assim, começar com afeto e terminar com utopia, como o Rafa falou, né? Essas palavras que vinham no meio, assim. Muito bonito. E é isso, gente. Eu não tenho uma pergunta só para perguntar. Obrigado, Giana. A gente abre o debate, abre para a plateia, se alguém tiver algum comentário, alguma provocação, alguma dúvida que queira fazer aos organizadores. Alguém quer? Vamos para Carajé, então, é isso mesmo. Eu passo para os organizadores, de novo. Bom, algumas explicações. A gente vai ofertar um livro para todo mundo que está aqui presente. Todo mundo vai ganhar um exemplar. A gente só pede que se organizem ali. João vai coletar os dados de vocês para a gente saber um pouquinho de quem está recebendo. E aí vocês retiram o livro e
uma fichinha de acarajé que também vai ser ofertado lá fora. Então, essa é o encerramento do dia de hoje, um livre acarajé em festa, e amanhã a gente retorna para as 2 horas da tarde com uma mesa chamada 20 mais 20, assim, que vai remontar os 20 anos, mas com essa provocação de pensar os próximos 20, com um dos membros que estão há mais tempo no grupo, os professores mais antigos, Luiz Antônio de Souza, a professora Margarete da Silva Pereira, o professor Washington Drummond e Fabiana Luta Brito, e os debatedores vão ser os pesquisadores mais jovens da iniciação científica. A gente quis provocar esse choque de tempos. E depois teremos uma conferência magna, o professor Pasqualino Magna Rita, 93 anos, o mais jovem dos grupos, nosso decano, e ele vai falar amanhã às 5 da tarde. Então está todo mundo convidado a dizer que essa jornada é a primeira, a gente continua em outubro e novembro, só para não perder o gancho do Afeto e Utopia, foi ao acaso, não foi uma escolha, foi ao acaso, isso aconteceu, e também por conta do acaso o humano está com uma exposição chamada Utopias e Distopias, e a próxima jornada vai discutir utopias e distopias urbanas lá no MAN, onde a gente vai ter a oportunidade de lançar o Redóculo 16, cujo tema é reinventar a cidade. Então, acompanhe o site, Igor trouxe o site, tudo que a gente faz, a gente publicita por lá, lá tem toda a programação, e aí vocês vão conseguir acompanhar essas atividades até dezembro também, no site, redes sociais, tá bom? Bom acarajé a todos, bom livro, e até